boa noite. É uma alegria poder reencontrá-los nesse domingo, dia do Senhor, dia onde temos a oportunidade de por alguns instantes refletir na palavra do Senhor, meditar na sua lei, ter a certeza de que Ele é conosco. Queria iniciar fazendo uma oração, pedindo que Deus possa abençoar a você e a nós nessa noite tão especial. Vamos orar. Bendito Deus, nós agradecemos a oportunidade, ó Deus, de juntos, ó Pai amado, estarmos aqui para adorar o Teu nome. Nós sabemos, ó Deus, que onde tiver 2 ou 3 em Teu nome, ali Tu estás. E a Tua igreja está reunida, ó Deus, em espírito nesta hora, para Te bendizer, para Te adorar. Portanto, ó Deus, visita cada coração nessa noite, falando a cada uma delas na medida em que cada um necessita. E declaramos, ó Deus, que como terra árida precisamos do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite, ao iniciar esse nosso culto online, essa live, eu queria fazer uma leitura de uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E esse texto é um texto que fala muito ao meu coração e ele tem a ver com aquilo que nós iremos abordar para a nossa reflexão nessa noite. Diz assim, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus ilumine e aplique essa palavra no seu coração. Vamos adorar o Senhor? Temos aqui os paralelos, estão conosco hoje, novamente, para adorar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Com meu Deus eu vou.
sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, mais alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, mais alturas sou filho de Deus. Muito bem, somos como águias, queremos voar, queremos ir para as alturas com o Pai, queremos subir com Ele. Nós sabemos onde iremos voar, a nossa confiança está nele sempre. Por isso nós estamos aqui adorando Ele através dessa live, por isso nós estamos aqui para agradecer a Ele por tudo mesmo, não reunidos em comunidade, mas por aqui, diante dessa live, a gente consegue passar para os irmãos aquilo que Deus tem para nós durante esse período, durante esses momentos. E Ele tem promessa na nossa vida. Deus ele tem promessa na nossa vida, Ele tem promessa para mim, para você. Basta você crer, basta você confiar nele e as promessas irão se cumprir. Essa canção que nós iremos cantar fala sobre isso. E nosso Deus ele é fiel. E Ele não mente, não jamais mentirá. E tudo que tem para acontecer na sua vida, na minha vida, é no tempo do Senhor, é na hora dele. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Seu amor não tem
sempre cuida de mim, não falha, não tarda. Esse é o Deus que nós servimos. Queridos, essa semana eu estava, uma das minhas meditações, estava refletindo e lendo um artigo, me chamou muita atenção os desdobramentos ou as repercussões que toda essa crise, que toda essa pandemia tem trazido. Eu comecei a pensar que o ano 2020 ele começou cheio de grandes expectativas, ele começou cheio de grandes perspectivas, boas perspectivas em todas as áreas. Eu recordo que no culto de Ano Novo, lá na Zona Sul, a gente fez planos, a gente lançou um projeto para a igreja como um todo. Eu penso que individualmente todos também fizeram suas projeções, seus planos, e isso é tão legal, é da parte de Deus isso. Mas não obstante todos esses planos terem sido feitos, e a gente entendia que dentro da normalidade da vida, todas as coisas aconteceriam de acordo com aquilo que nós havíamos planejado, mesmo sabendo que o nosso futuro pertence a Deus, a nossa vida, a gente não tem controle sobre ela, sobre o amanhã, como o texto que nós lemos no início dessa live. Mas parecia que tudo estava dentro da ordinariedade. O seu trabalho, a sua empresa, os seus funcionários, a sua família, os seus pais idosos, todas as coisas dentro de uma normalidade e a vida então sendo seguida. E de repente então vem toda essa situação, vem essa pandemia trazendo sobre nós um fato novo, trazendo sobre nós uma experiência diferente, trazendo sobre nós uma situação que outrora nunca tínhamos vivido no passado. A ideia de você verdadeiramente ter que passar por uma quarentena, passar por uma situação de isolamento social, aonde foi cerceado muitos direitos no que dizia respeito a você comerciante abrir o seu comércio, a você funcionário e trabalhar, a você estudante ir para a sua escola, para a sua faculdade. E de repente então, do dia para a noite ou de maneira brusca e abrupta, foi cerceado de nós então a normalidade da vida e passamos então a viver num estado de exceção como pessoas, como indivíduos inseridos nessa sociedade e agora com limitações e com uma série de restrições. E eu confesso aos queridos que manter o equilíbrio diante disso tudo foi e está sendo extremamente difícil. Nós temos um grupo chamado Sempre Amigos, de algumas pessoas que entraram na nossa história e nós na delas, e essas pessoas, um deles sempre traz algumas coisas engraçadas, na verdade todos sempre trazem, né? Mas um deles trouxe um vídeo de um indivíduo saindo correndo e a esposa saindo correndo atrás, e o texto dizia assim: mais um que não aguentou a quarentena, né? Um outro vídeo que me chamou a atenção, na verdade foi um áudio de um pai elogiando e enaltecendo o trabalho dos professores, dizendo que eles são uns heróis, porque ele tinha 2 filhos e ele não conseguia dar aula para esses 2 filhos nesse período de isolamento social. E ele então elogia os professores, como é que eles conseguem então dar aula para 30, 40 pessoas, meninos numa sala. Dizia que eles tinham que ganhar dobrado, triplicado, quem dera, né? A Jéssica gostou, né, Jéssica? Quem dera. Por quê? Porque era de fato, de verdade, uma situação tanto quanto difícil, né? E no final ele fala assim: deixa eu correr então, porque já acabou a hora do recreio, eu tenho que voltar a ensinar meus filhos, né? Enfim, situações como essa
mostram de maneira às vezes até cômica como as pessoas estão extravasando nesse momento tão difícil, aonde a ordinariedade da vida foi rompida, aonde a sequência natural dos fatos e das coisas começam a sofrer interferência diante disso tudo. E é muito possível, e é bem possível que há muitas pessoas, e eu espero que esse não seja o seu caso, que chegam a um ponto de total desequilíbrio emocional que tem afetado de todas as formas e há de afetar muitas coisas na sua vida. Diante disso tem surgido muitas pessoas, psicólogos, psiquiatras que têm aí se disponibilizado, grupos de autoajuda, se disponibilizado justamente para rodas virtuais de conversa, para tentar ajudar as pessoas a sair desse momento de desequilíbrio, porque de fato e de verdade, quando você vê e você tem a noção e a realidade de que a coisa foge da sua mão, que a sua vida de fato não está mais no seu controle e que agora muita coisa você precisa se adequar, coisas que você não gosta, que você não quer, mas é necessário, tem que ter muito equilíbrio para isso. Diante dessa realidade, eu queria meditar na palavra do Senhor nessa noite acerca de um personagem bíblico, um homem que passou por momentos de auge e momentos de derrota em sua vida, momentos de altos e baixos. Existe um personagem na Bíblia chamado Elias, e o que me chama a atenção, eu sou uma pessoa que me identifico muito com Elias, porque Elias, diz a palavra do Senhor, que ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos problemas. E nós encontramos Elias, então, na história da palavra de Deus, no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17. Elias é um cara que aparece de um lugar sem qualquer expressão. Eu até brinco, quem me conhece sabe que por um tempo na minha vida eu nasci numa cidadezinha do interior do Paraná chamada Palmas. Não é Palmas Tocantins, Palmas Paraná, né? E meu pai tinha uma madeireira num distrito de Palmas, ou num distrito de uma cidadezinha próxima também, e o nome desse lugar era Covó. Eu digo era, não, é Covó, né? Até pouco tempo atrás, até onde eu sei, Covó não tinha no mapa. Não havia Covó no mapa. Hoje, com o Google Earth, né, com todas essas tecnologias, é bem possível que se encontre o Covó no mapa. E quando eu falava que eu tinha vindo do Covó, ninguém nem sabia de onde era. Era mais ou menos isso que acontecia com Elias. Elias, ele veio de uma região que sequer tinha no mapa. A Bíblia fala no capítulo 17 de 1 Reis que Elias era tesbita, ou seja, ele era de uma cidade chamada Tesbe. E a cidade de Tesbe era um vilarejo, um lugar de pouca expressão, sem qualquer evidência. Não tinha nenhum profeta que havia se levantado de lá, a não ser esse homem que se levantado por Deus, com uma missão muito, muito interessante. Elias, ele é chamado por Deus então para profetizar a Israel num tempo em que havia um rei chamado Acabe, que tinha uma rainha chamada Jezabel. Acabe e Jezabel era uma dupla assim muito complicada, porque Acabe ele era dominado pela sua esposa, e ele então fazia tudo aquilo que a sua esposa ordenava, e assim então ela influenciava não só no seu esposo, como influenciava no seu reinado. E ela era uma pessoa que não adorava a Deus. Ela tinha Baal, um outro Deus, como seu próprio Deus. E ela então induzia o rei a fazer coisas que desagradavam a Deus e que conduzia todo um povo à idolatria. E uma vez conduzido um povo à idolatria, as bênçãos condicionais de Deus, elas deixavam de cair sobre esse povo. E é nesse sentido então que Elias é levantado por Deus. E ele sai então de um lugar sem qualquer expressão, sem qualquer nome,
e vai perante o rei Acabe, no palácio do rei, para falar aquilo que Deus tinha falado, como boca de Deus. E Deus então o usa para dizer: olha, Acabe, o que você está fazendo não é correto. E para você ter a certeza de que Deus não está se agradando, Deus mandou dizer que não vai chover durante 3 anos. E diz a palavra do Senhor que se cumpre essa palavra. Durante 3 anos não chove. E olha só que garantia, que respaldo na história desse homem, ele ser usado por Deus para falar determinada coisa e essa coisa acontecer. Uma credencial, uma realidade que de fato aquilo que ele falava era de Deus. Portanto, observa, esse homem olhava para si e podia dizer: eu estou sendo usado por Deus, aquilo que Ele manda falar eu falo e acontece. Diante desse momento de auge acontece algo muito interessante, porque ele, no tempo certo, ele profetiza novamente, orientado por Deus, que iria chover. E aí vem um célebre texto da palavra do Senhor, que ele vai diante então de Acabe, e ele fala para Acabe olhar, e ele olha então e vê que uma nuvem estava vindo, né? Aí no capítulo 18, e nada podia deter essa chuva, e de fato a chuva veio. Mostrou claramente que Deus mandou a chuva, e ele profetizou que a chuva viria e ela veio. Passado isso então, olha só o que acontece. Elias resolve fazer um confronto com os adoradores de Baal, os profetas de Baal, para testificar e para testemunhar qual era o verdadeiro Deus. E assim eles fazem então o desafio dos deuses. Elias então convoca os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, que comiam na mesa do rei, convoca eles para que eles pudessem então, cada um levantava um altar, sobre esse altar seria colocado a lenha, sobre esse altar seria colocado um animal do sacrifício, e sobre esse altar não poderia ser ateado fogo, porque o fogo viria do Deus único e verdadeiro. E assim então Elias fala para os 450 profetas de Baal começarem então o seu ritual. E assim eles fizeram, durante o dia todo. E Elias caçoava deles dizendo: grita mais alto, pode ser que ele esteja ocupado. Fala mais alto, pode ser que ele não esteja ouvindo. E quando chegou um determinado horário do dia, Elias falou assim: bom, agora chega, agora é minha vez. E ele levanta as mãos para os céus, e antes disso ele manda que jogue água sobre o holocausto. Fala para jogar água abundante sobre aquele altar, de maneira que tudo ficou inundado de água. E ele então clama ao Deus dos céus, para que as pessoas pudessem saber de que há um Deus único e verdadeiro. E quando ele clama, o fogo desce do céu, consome o holocausto, enxuga toda aquela água, e ali naquele momento todas as pessoas passaram a ver quem é o Deus verdadeiro. E eles saíram então atrás dos 450 profetas de Baal e mataram todos à espada. Momentos de auge na vida desse homem. Auge. Momentos de glória. E a vida estava na sua normalidade, dentro dessas perspectivas extraordinárias que Deus fazia através dele. Mas a vida seguia o seu curso. Ele era um profeta, aquilo que Deus falava, ele acontecia, e ele cumpria, e ele era obediente. De repente, diante disso tudo que acontece, nesse momento de auge da sua vida, a rainha ouve, fica sabendo o que acontece com Elias, e manda dizer o seguinte para Elias, e eu quero agora, nesse momento, ler para os queridos, para que a gente possa ter a noção do que aconteceu com esse homem, que experimentou momentos
tão gloriosos na sua vida. Olha só o que diz no capítulo 19 de 1 Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os seus filhos, os filhos de Israel, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Deus ilumine sua palavra aos nossos corações. Olha só que coisa interessante. O desequilíbrio emocional, quando a gente olha para a vida desse homem, nós podemos observar claramente que o desequilíbrio emocional tem suas causas, tem seus sintomas e existe forma de vencê-lo. O texto nos mostra alguns ensinos sobre essas coisas. E eu queria então falar sobre isso. Primeiro de tudo, de maneira rápida e prática. O desequilíbrio emocional tem a sua causa. Ela pode surgir como uma consequência de ameaças e oposições. Como é que surgiu isso na vida de Elias? Quando a rainha Jezabel se levanta em oposição e ameaça, isso desemboca como que um gatilho nesse processo depressivo de Elias. Ou seja, quando ele é oposicionado, quando ele sofre essa oposição então da rainha,
e sofrem essa ameaça, se inicia então esse processo depressivo. Porque até então ele estava no auge da sua carreira profética, como nós narramos. Diante de todas essas coisas, era um homem que não devia temer. Por quê? Porque ele era um homem que tinha experimentado a boa mão do Senhor em todas as coisas que ele havia feito. Mas diante dessa realidade, nos faz compreender que todos nós somos passíveis dessas situações. Por mais que estejamos ou que estivéssemos muito bem na nossa vida financeira, na nossa vida amorosa, na nossa vida sentimental, na nossa vida acadêmica, ainda que a ordinariedade da vida estivesse dentro da conformidade dos planos que nós havíamos traçado, é bem possível que diante de ameaças e oposições e de situações adversas, isso seja um gatilho para que um processo depressivo possa se instaurar e se instalar na nossa vida. Foi isso que aconteceu com Elias. E nós precisamos entender e compreender que nós não estamos imunes e isentos disso tudo. Observa que diante de tudo aquilo que ele passa, ao ser confrontado e ameaçado, o desejo dele foi um desejo de fugir, foi um desejo de se afastar, foi um desejo de se esconder de tal forma para que esse perigo pudesse passar e ele pudesse ser então tratado. Portanto, o desequilíbrio emocional pode surgir então como consequência de ameaças e oposições. Como é que está a sua vida? Como você tem passado? Quais são as oposições que têm surgido? Como você tem lidado com todas essas coisas? Nós precisamos aprender a proteger as nossas emoções contra as ameaças e a oposição. Quando a gente olha para a história de Jesus, nós vemos que Jesus soube como lidar com a pressão da oposição e das ameaças. E nós vamos observar claramente que Jesus, ele, no Sermão do Monte, no texto que nós lemos no início dessa live, ele fala aqueles corações aflitos, aqueles corações pesarosos, que de fato e de verdade, eles precisavam aquietar, confiar e saber que há um Deus que sabe de todas as nossas necessidades. O que me chama a atenção lá em Mateus capítulo 6, é justamente que Mateus, ele cita a narrativa de Cristo de coisas básicas da vida: o comer, o beber e o vestir. E quando ele fala dessas coisas essenciais para a nossa subsistência, ele fala assim: olha, as aves dos céus não plantam, não colhem, não guardam celeiros, Deus as sustenta. Ele fala: olha, os lírios do campo, que hoje existe e à tarde seca e é lançado ao forno, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Então ele mostra claramente que as nossas preocupações precisam ser colocadas nas suas mãos e ter a certeza de que Ele guarda. Mas nós não estamos isentos de notícias ruins, de situações adversas e de problemas que ferem a ordinariedade da nossa vida e que pode trazer então e desencadear um desequilíbrio emocional. Segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto, à luz desse personagem: o desequilíbrio emocional, ele se manifesta através de vários sintomas. Ou seja, o gatilho é a ameaça, é a oposição, é a quebra da ordinariedade da caminhada. E olha como é que isso se manifesta. Primeiro, medo. Medo. Foi isso que aconteceu na vida de Elias. Diante das ameaças, olha que foi um homem que enfrentou tantas coisas. Diante da ameaça de uma mulher, do sexo frágil, diante dessa ameaça, ele teme, ele fica temeroso. O verso 3 fala sobre isso: temendo, pois, Elias,
levantou-se e foi para fugir. A fuga é um segundo sintoma. Tá? E ele foge, o texto fala que ele foi para um deserto, se deitou debaixo de um zimbro e pediu a morte para si. O deserto aqui, ela é um símbolo de aridez, inclusive de aridez emocional. E de fato, quando estamos nesse processo, desencadeando um desequilíbrio emocional ou uma depressão, o desejo do nosso coração é de se afastar das pessoas. O desejo de se afastar. O desejo é de fugir do mundo. O desejo de pedir que a roda gigante do mundo pare para a gente descer e ficar fora. Esse foi um dos sintomas que apresentou esse desequilíbrio emocional na vida de Elias. Uma outra coisa foi a interrupção da normalidade, da rotina diária. Observa que ele deixa para trás o seu moço, uma pessoa que caminhava com ele, uma pessoa que era o seu ajudante, que era o aprendiz, né, de profeta. Era um homem que o auxiliava, era um homem que ele podia, quem sabe, abrir o coração, um homem que ele podia, quem sabe, bater um papo, chorar no seu ombro, ter a mão estendida. Ele deixa para trás. Essa é uma dos sintomas de um desequilíbrio emocional. Quarto, a ausência do prazer de viver. Observa que ele pede a morte para si. Ele fala que deita debaixo de um zimbro, ele chega nesse lugar, se deita e pede para si a morte, e diz ainda assim: toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Observa a ausência do prazer de viver. Essa é uma característica já um tanto quanto avançada desse desequilíbrio emocional. E olha como foi abrupto isso, como foi rápido isso na vida desse homem, e como isso pode ser também algo real na nossa vida, diante das situações que estamos vivendo. Uma outra característica, a alteração do sono e do apetite. Observa que ele deita, ele dorme, e assim ele através do sono, ele tenta ali amenizar todas essas coisas. Tem um livro sobre esse texto. O pastor Hernandes, ele fala que uma das formas de sair é a sonoterapia, né? E de fato o sono é restaurador. Mas é interessante que uma pessoa que está em desequilíbrio emocional, lhe falta o sono, e ele perde, a insônia é algo constante. Tem um querido amigo que passou por isso alguns anos atrás, e ele disse assim: pastor, eu não consigo dormir, e quando eu durmo é um sono assim muito ruim, desesperado, eu não consigo relaxar, eu não consigo repor, e aí vai piorando as coisas. De fato, essa é uma característica também. Falei sobre o isolamento, falei sobre o desânimo, a lamentação, a autocomiseração, ou seja, você deixa de observar as suas virtudes, as suas qualidades e o seu valor como pessoa. Tudo isso cai por terra, a sua autoimagem é desfigurada e coisas nesse sentido. Mas tem algo que me chama muita atenção, que é a causa também do desequilíbrio emocional, que é a falta de sensibilidade espiritual. Elias cria em Deus. Elias com certeza era um homem de oração. Elias, a sua memória não ficou apagada dos grandes feitos que havia acontecido tempos atrás, não. Mas por conta desse desequilíbrio, trouxe então essa perda dessa sensibilidade espiritual, de um reconhecimento de uma total dependência e carência de Deus. E ele se encontrava então dessa forma. E Elias então, ele aprendeu que o Senhor não é um Deus de espetáculos, e que às vezes a obra dele precisa ser também experimentada na simplicidade.
Deus estava operando na vida de Elias de uma maneira diferente, preparando ele para outras coisas. E assim nós precisamos entender também, queridos. Volto a falar, eu não sei como você se encontra, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como foi essa ruptura da normalidade da sua vida, da ordinariedade da sua vida, a frustração dos seus planos e sonhos para esse ano, quer seja como empresário, como patrão, como funcionário, como acadêmico, enfim, todas as áreas, como pai, como mãe, como, enfim, eu não sei o que foi frustrado, mas eu sei que Deus tem um propósito em todas essas coisas. Nunca deixe de crer. Acreditar em Deus quando as coisas extraordinárias estão acontecendo, isso é muito fácil. Agora, acreditar em Deus, ter fé na ordinariedade da vida, e em especial nessas situações em que a coisa sai do nosso controle, que não depende de nós, aí sim a verdadeira fé, ela é provada. Uma terceira coisa que nós aprendemos também nesse texto: o desequilíbrio emocional, ele pode ser vencido. Ele pode ser vencido. E como ele é vencido? Ele é vencido quando nós tomamos a consciência da missão e do propósito dos planos de Deus para a nossa vida. Porque é uma coisa muito simples. Ou você crê em Deus, ou você não crê. E se você crê em Deus, que Deus você tem crido? Num Deus que é pego de surpresa? Num Deus que não sabia que essas coisas poderiam acontecer? Num Deus que não consegue antever a sua luta e as suas dores? Num Deus que, enfim, anula-se para sofrer junto contigo? Que Deus é esse que você serve? Olha só que coisa interessante. Ou você crê, ou você não crê. Mas se você crê, que Deus você está crendo? O Deus que se revela na Bíblia, em nenhum momento ele exime os seus filhos, os seus servos, os seus profetas, o seu povo de adversidades. Ele não poupou o seu próprio filho, Jesus. Permitiu que Cristo morresse na cruz. O bom morrendo pelos ruins. O santo morrendo pelos pecadores. O Deus que se revela na Bíblia, ele é um Deus que não isenta-nos dos problemas. E ele é um Deus que está no trono, e a figura do trono é que ele é um Deus que rege, que governa, e que nada é pego de surpresa. Portanto, tudo que está acontecendo tem um fim proveitoso. Amém. Quais são as lições que você está tirando diante disso tudo? Quando Deus levantou Elias daqueles momentos de depressão, mostrou-lhe a missão específica e mostrando seus propósitos e planos para a vida do profeta, o profeta compreendeu. E por incrível que pareça, olha só como são as coisas. Deus deu talvez o conselho que ele menos queria ouvir. O que ele queria ouvir? Elias, eu vou mandar fogo do céu para consumir aquela mulher. Elias, eu vou fazer chover pedra sobre esse rei e sobre essa rainha.
Elias, já vou exterminar essa turma toda que está te perturbando. Às vezes a gente quer assim, que as coisas sejam do nosso jeito. Mas como é o modus operandi de Deus? Olha o conselho e a ordem que Deus dá a esse homem. Elias, vai e volta. Meu Deus. Senhor, voltar para o lugar aonde toda a minha ansiedade e o meu medo se manifesta. Senhor, voltar para o lugar aonde querem tirar minha vida. O Senhor só pode estar brincando. Não, Deus não brinca. Deus manda Elias voltar, porque era voltando que as coisas se resolveriam e não fugindo dos problemas. A forma de Deus curar o seu servo é bem interessante. Deus, na sua bondade, até permite que a gente ande dessa forma, que às vezes a gente se desequilibre emocionalmente, porque Ele tem um fim proveitoso de nos restaurar, nos levantar e nos colocar na missão que Ele tem para nós. A missão desse profeta era ser profeta em Israel. O que é que ele estava fazendo fugindo? Completamente longe da missão. Qual é a missão que Deus tem para você? Não fuja dela. Encare, enfrente. Veja que Deus está agindo. Deus tem uma missão para cada um de nós, tem um propósito, um plano específico para as nossas vidas. Busquemos conhecer e saiamos a conquistá-los. O que fazes aqui, Elias? Deus pergunta. Deus quer que a gente saia da caverna e siga para cumprir os propósitos de Deus. Concluindo, o desequilíbrio emocional é vencido quando Deus nos mostra que é Ele que está agindo, ainda que os nossos olhos naturais não estejam conseguindo perceber a ação de Deus. Na concepção de Elias, ele estava só, e ele fala isso: não sou melhor que os meus pais, tira minha vida. Senhor, eu fiquei só, todos te abandonaram. Mas olha só que coisa interessante. Ele achava que só ele estava sendo fiel a Deus. Pensou que ninguém mais estivesse abrindo o coração para o agir de Deus. No entanto, ele estava errado, porque Deus é quem sabe todas as coisas. Deus havia preservado 7.000 pessoas que não tinham se dobrado diante de Baal. 7.000 homens fiéis. Ainda que Elias não estivesse percebendo, Deus estava agindo. Ainda que os nossos olhos naturais não estejam conseguindo ver o agir de Deus, Ele está agindo. Por isso que eu volto a falar: o que será da sua vida quando tudo isso passar? Será o resultado daquilo que você está sendo nesse período de quarentena. Se você tem se esmerado na leitura da Bíblia, se você tem se esmerado na oração, se você tem buscado a Deus e compreender os propósitos de Deus, ainda que nessa quebra da ordinariedade da sua vida, eu tenho plena certeza que você sairá diferente. Agora, se a sua vida tem sido só assistir série, ver coisas fúteis para passar o seu tempo e fazer coisas que não edificam, como será quando sair disso tudo? Não sei. Pode ser que você volte à sua vidinha medíocre de antes, e você não tenha compreendido o propósito, o plano e o propósito de Deus em todas essas coisas. Portanto, ainda que os nossos olhos naturais não estejam conseguindo ver o agir de Deus, Ele está agindo. E é essa convicção que nos leva a vencer o desequilíbrio emocional.
essa convicção de que Ele está agindo, Ele está no trono, não é pego de surpresa, tudo tem um propósito, e enquanto não se cumprir esse propósito, o mar não vai se abrir. Enquanto isso não acontecer, isso deverá nos levar então à convicção, e essa convicção nos leva a vencer o desequilíbrio emocional. Como está a sua vida? Como está esse equilíbrio? Você pode até procurar as rodas virtuais com os profissionais do pensamento, da psique, do coração, das emoções. Você pode até procurar aquele remedinho tarja preta para conseguir dormir. Porque eu creio que toda verdade é verdade de Deus. Mas o desequilíbrio emocional, ele vai deixar de existir. E o equilíbrio voltará quando você compreender o que Deus quer da sua vida. O que Deus quer com tudo isso. E você sairá. O que mais me chama a atenção na vida de Elias, para encerrarmos, é que o homem que fugiu com medo, um homem que correu, que foi para um deserto, que teve seus hábitos completamente mudados, seu sono, seu apetite, um homem que quis se isolar, um homem que perdeu a vontade de viver, um homem que expressou e verbalizou o que passava no seu coração: tira minha vida. Com exceção de Enoque, ele foi o segundo que não passou pela morte. A Bíblia fala que ele foi trasladado para o céu vivo. O homem que pediu a morte para si, o homem que chegou no fundo do poço, o homem que de fato, de verdade, chegou lá no fundo e queria cavar mais fundo ainda, e pediu a morte para si, não viu a morte, foi levado para junto de Deus vivo. Porque Deus tem coisas exponenciais para mim e para você. Creia nisso. E volte ao equilíbrio emocional. O que você precisa realmente é compreender, como Elias passou a compreender depois, que é encarando os problemas que se resolvem os problemas. Que é confiando em Deus, que nada é pego de surpresa e que nada lhe surpreende. Compreendendo o propósito e a missão de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com uma canção e logo após estaremos orando. Guarda
O amor